O livro de Deuteronômio, no seu capítulo 35, tem uns versículos que são interessantes. E do versículo 30 ao 35 diz o seguinte: Moisés disse então aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando destreza e habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos de ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira e para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar aos outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e atuarem como tecelões. Eles eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Você entendeu? Eles receberam capacitação do Espírito para obras de arte. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Hoje nós vamos conversar sobre fé, arte e estética. E para isso, eu convidei uma artista para conversar com a gente. Toda quinta, aqui no Telegal, tem uma conversa. Eu sempre trago amigos, mas normalmente eu seleciono entre os grandes amigos que eu tenho, pessoas que saibam mais sobre determinado assunto para a gente conversar de modo direcionado. Então, se você tem qualquer sugestão, quer ouvir uma pessoa, quer ouvir sobre determinado tema, coloca aqui como um comentário de sugestão. E eu também queria te convidar para outra série que a gente tem aqui no canal, que é toda terça. Nós temos aqui a série chamada A Bíblia Explicada. Nela eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. Então, se você tem vontade de conhecer ainda mais as Escrituras, se você tem vontade de conhecer ainda mais a Bíblia, coloca aqui nos comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo. A arte tem um papel elevadíssimo na nossa vida. Todo ajuntamento humano produziu arte. Algumas produções artísticas perduram até o nosso tempo, especialmente quando nós falamos de pintura e arquitetura. Tem outras que se desfazem no ar, como, por exemplo, a música. Se essa canção, por exemplo, se uma canção não é gravada, ela se perde. Mas a arte, ela tem um papel de elevar a alma humana. Tem um papel significativo no imaterial do ser humano. A Bíblia fala do céu, fala que lá haverá uma manifestação artística sem fim, com cantos, com louvores, e descreve, inclusive, a arquitetura do céu. Então, para entender mais sobre a dimensão da arte, o papel da arte, como a arte se relaciona com a fé, eu convidei alguém que sabe mais do que eu. Convidei a Déia Filick. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, para quem não conhece a Déia, vocês já viram muitas construções de decoração da Déia, porque ela sempre está arrumando aqui a igreja, de vez em quando tem eventos especiais, ela arruma o púlpito aqui, sempre tem um toque da Déia. A Déia é artista plástica, a linguagem artística que a Déia usa é a pintura e a fotografia. Nós hoje vamos ver algumas obras dela. Eu fui atrás do seu site. No seu site diz que as suas influências são o renascentismo, o barroco e o impressionismo. Tá certo? Certo. Muito bem. Seus trabalhos já estiveram em diversas mostras de decoração, entre elas Casa Cor Paraná, Mostra Artefato e em várias publicações da área de arquitetura. Inclusive, eu selecionei uma foto muito bacana depois sobre a arquitetura. Durante a nossa conversa, então, nós vamos mostrar algumas fotos. Mas a gente sempre começa com a mesma pergunta. Para quem é o pessoal da teologia, o pessoal da área pastoral, é fácil, porque para ser pastor tem que responder essa pergunta.
Mas você é membro da igreja, é alguém que já caminha no Bom Retiro há um bom tempo, mesmo antes você já tinha uma caminhada com Deus, e aí, então, você já passou por um processo inicial na fé cristã, que é a conversão. Como foi a sua conversão? Bem, a minha conversão ela não está ligada diretamente à arte, mas ela está ligada diretamente ao esporte, porque eu era atleta profissional e tinha meus tempos de treino, era muito ativa, era muito dedicada, muito metódica, mas também era muito viciada. E, então, só que eu nasci num lar cristão, um lar evangélico, né? Nasci dentro da igreja, tive todos os meus princípios formados dentro da igreja, frequentando a escola bíblica dominical, mensageiras do rei, participando de coral, de louvor, então sempre envolvida nisso. Mas quando eu entrei na minha área ligada, mas nisso tudo eu ainda desenhava e pintava. Então sempre, né, nasci fazendo isso. Mas era ligado no esporte, porque meu pai sempre entrou num princípio de trazer para a gente o esporte, uma língua estrangeira e um instrumento. Então a gente sempre teve isso. E o vôlei era o meu esporte. Era um esporte, uma língua estrangeira, um instrumento e mais as obrigações da escola. Sim, sempre. Sempre, sem reprovar, sem segunda chamada, sempre seguindo essa linha. E quando eu me tornei atleta, eu acabei me envolvendo com... Né, você se envolve com viagens, com todas as questões, né, e isso, entrando numa área da adolescência, da juventude, é uma questão muito complicada. Então, por eu ser muito dedicada àquilo, eu abri mão, eu deixei de lado o meu caminhar com Deus. E você deixando de lado o caminhar com Deus, você deixa de lado os seus princípios ligados a Deus. Então, foi quando eu cheguei no meu auge da carreira do vôlei que Deus me fez essa pergunta: e agora? Para que lado você vai? E eu me lembro exatamente do dia em que eu disse sim para Deus. Foi quando eu estava no meu quarto, eu abri a porta do meu armário. Abri a porta do meu armário, né? Eu estava sentada na cama e naquele momento Deus falou: agora você precisa decidir. Porque eu sabia que as minhas ações não condiziam com aquilo que eu tinha aprendido, com aquilo que eu deveria seguir. E naquele dia, eu tenho certeza que... Eu falei, agora eu vou morar com Deus. Eu tenho certeza que esse é o meu lugar. Só que, ao mesmo tempo, você fica pensando, poxa, mas o esporte é algo bom. Né? Você podia ter sido testemunha ali dentro, mas não era para mim. Eu não conseguia separar, né, e conseguir ser uma voz ativa naquela situação, porque ela me levava, de certa forma, para um lugar que não era o lugar de Deus. Então, é muito complicado falar sobre isso, porque tem que falar, o esporte é bom, faz bem e deve ser, mas para mim, ele era um vício. Isso é bacana porque é muito pessoal, né? Tem pessoas que vão lidar muito bem com isso. A gente já teve a conversa aqui com o Walter e o Walter falou assim, não, o esporte é o agregador da minha fé, né? E tem gente que não consegue realmente. Exatamente. E tanto que depois disso eu pratiquei outros esportes, mas não voltei para o vôlei, porque para o vôlei eu não conseguia. Eu era muito competitiva e aquilo tomava conta da minha vida, a ponto de eu não conseguir fazer outras coisas, inclusive deixar a família, né? Não, porque tinha que estar jogando. Família, no final de semana, se tinha campeonato, era família segundo plano, terceiro, quarto. Então, essa foi a minha mudança de vida. Você estava enrolando no começo, você não tinha dito esporte, eu ia perguntar justamente isso, né? Mas e é muito curioso, né? Porque é um processo muito individual, né? Tem gente que vai encontrar salvação no esporte, vai encontrar ali um meio de realização do ministério e o pastor Igor também falou isso, né? Não, chegou um ponto em que eu tinha um ótimo contrato para assinar. Aí eu falei, não, mas se eu assinar esse contrato, eu preciso abrir mão da fé. Aqui eu não vou conseguir continuar e conciliar os dois, né? Mas aí,
Então, isso é muito bacana. A gente já sabe, inclusive, um outro aspecto seu. A gente pode conversar outro dia sobre esportes, com o maior prazer, mas aqui a ideia é que nós direcionemos a conversa e para a gente ter um fio de meada, porque esse também é um momento de educação da igreja. E aí, quando eu pensei em conversar sobre arte, primeiro porque eu amo arte, eu vou em determinado, por exemplo, viajo para um lugar, eu gosto de visitar museu, eu gosto da arte da arquitetura. Esses dias fui com o Daniel no centro de Curitiba, nós fomos comprar um produto ali numa loja e nós ficamos mais de 40 minutos andando no centro, olhando a arquitetura antiga, tal, vendo os sinais, por exemplo, da arte portuguesa. Olha, esse daqui parece tal lugar, tal. Então, a arte, a estética me chamam muito a atenção. Mas eu falei agora duas palavrinhas chaves, que é arte e estética. E aí, inclusive, quando eu fui conversar contigo, eu falei, eu queria falar sobre fé, arte e estética. Fé, o pessoal da igreja já sabe mais ou menos o que é, tem um versículo que nos diz, tal. Mas o que é arte e estética? Eu sei que é uma pergunta complexa e longa, mas você dá uma resumida e ensina um pouquinho o que é arte e estética para a gente. E também esclarece, estética é tratamento de pele e tal, né? Porque o pessoal às vezes vai achar que estética é isso. Na verdade, a arte e a estética elas andam juntas e uma complementa a outra. A estética praticamente é o estudo, é o conhecimento, ela vai definir o que é bonito e o que é feio. Isso, né, dentro da parte artística. Mas a arte é complexa, porque a arte, se você for definir numa palavra, a arte é tudo aquilo que é belo. E ponto. Mas o que é belo para mim e o que é belo para você? O que é belo para quem assiste, o que é belo para uma criança, o que é belo para um adulto, o que é belo para um idoso. Mas, ao mesmo tempo, assim, com o tempo, né, desde que a gente entende, vamos pensar assim, até desde das pinturas rupestres em Altamira e Lascaux, né? Aquilo talvez fosse belo, aquelas pinturas, né, históricas, o que era desenhado nas paredes, talvez fosse belo para eles, ou talvez só fosse uma expressão histórica e de registro. Então, tudo depende do que o artista também quer passar, do que é passado por, né, qual é a base para, né, se é uma música, ou se é uma pintura, ou se é uma fotografia, ou se é um desenho, e o que o artista quis passar, se ele quis passar que aquilo é belo, ou se ele quis passar que aquilo é como um registro, assim como na fotografia. A fotografia ela pode ser um registro histórico, um registro como a maioria dos fotojornalistas, né? Então, ou de um acontecimento. E necessariamente isso precisa ser belo. Então, a arte, se você pensar ela como pintura, como escultura, como desenho, como música, ela precisa ser bela. Tem que estar embutido belo. Mas, no processo sociocultural e político, isso se perde, porque o discurso também muda para se dizer o que é belo e o que é arte. Porque depende de onde você está e quem vai dizer e quem vai escutar. Então, é complexo. Mas, para mim, é aquilo que é belo. Aquilo que te agrada aos olhos. Na faculdade de literatura, eu tive uma disciplina, né, na faculdade de letras, tive uma disciplina de literatura que, durante 6 meses, nós discutimos o que era o belo na literatura. Foram 6 meses de discussão. E eu lembro que a última aula o professor terminou assim: muito obrigado por investir em 6 meses e nós terminarmos aqui sem a resposta. Porque não tem, né? É justamente cada uma, né, é um conceito pessoal. Mas era curioso porque nós percebíamos a busca do belo na construção, né? Então, a gente não fecha a forma de isso é belo, né? Mas consegue identificar a busca do belo ali também. O texto de Êxodo 35, que é o texto da introdução da nossa conversa, mostra que a arte é um dom divino. E aí mostra também né, a grandeza de Deus. É possível demonstrar um pouco da grandeza e da beleza dos céus através da arte? Sim.
Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em algo muito além, às vezes até das palavras humanas. Como que a gente representa isso na arte? Na verdade, é aquilo que vai... É o sentimento que você vai ter ao observar aquela arte. Porque, na verdade, toda arte ela vai gerar um sentimento em qualquer pessoa. Pode até ser um sentimento de raiva, de depressivo, mas ela vai gerar um sentimento. Então, quando você observa, digamos, os céus de Turner, né, que são aquelas pinturas, aquela caravela com o pôr do sol, você observar aquilo e talvez tentar imaginar o que ele estava enxergando naquele momento, ou quando, né, atualmente a gente vê no dia a dia, no Instagram, diversas fotos de pôr do sol daquele Curitiba, que é um dos pôr do sol mais maravilhosos que tem, assim como fica competindo com Brasília, né? O céu de Brasília. Então você enxerga nisso daí a beleza de Deus. Você enxerga as maravilhas, né? Até a própria descrição nos Salmos, né? Falando dos teus céus. E na pintura, digamos, vai entrar na Capela Sistina e você vai olhar aquele afresco maravilhoso aqui. Não tem como você não olhar para aquilo e pensar numa grandiosidade. Automaticamente, talvez o artista, pensando naquilo, ele tenta passar a grandiosidade da sua habilidade, do seu conhecimento. Mas o que fica para você é ver que aquilo é grandioso, mas o que está por trás daquilo? Né? O que te instiga naquilo? É pensar que é maravilhoso. Isso vai remeter ao divino sempre, não tem como você tirar. Não tem como você olhar um pôr do sol maravilhoso e pensar, ai, que lindo, as nuvens se moveram de uma maneira maravilhosa. Não. O céu se pôs agora. Não. Você vê aquilo como algo realmente inatingível, né? É soberano, é grandioso. Então, não tem como. Na arte, não tem como você fugir disso. Ao mesmo tempo, em relação à música, né, que você segue nisso, uma parte artística, que te toca, que também te eleva. Então, é um momento de contemplação. Não tem como fugir. Aí você deu mais ou menos uma instrução de como a gente deve fazer quando está no museu. Quer dizer, é olhar uma obra, mas também olhar-se ao contemplar essa obra. Né? Esse é um processo bem interessante de observação. Né? Sem pressa, você para e contempla a obra e percebe como aquilo afeta em si mesmo. Legal isso. Né? Eu fazia isso já de modo talvez até automático. Mas aí, então, dentro desse processo de construção, você falou assim, então quando a gente percebe que o artista criou ali, mas também cria em nós um sentimento. Acho que a próxima pergunta é mais ou menos nesse viés, porque na sua descrição, você fala que as suas influências são o Renascimento, o Barroco e o Impressionismo. Mas o Renascimento é lá do século XIV. O Barroco, do século XVI. Do século XVII, aliás. O Impressionismo, basicamente, século XIX. E o seu cabelo é branco em função da sua origem. Você não é tão velhinha assim. Se você não viveu nessa época, você não viveu esse movimento. Tudo bem que as obras estão aí e tal, mas você não viveu esse movimento, você não viveu sobre essa influência artística. Mesmo fora da época, um movimento artístico pode influenciar nos tempos de hoje? Digamos que o artista ele não vai sofrer uma influência, porque o movimento, você pensar a questão dos movimentos no Renascimento para o Barroco, até por causa da transição com a Reforma, né, protestante, e depois a questão do Impressionismo, que foi no meio do caminho com a criação da fotografia, né, com a câmera, com o surgimento da câmera, esquecendo a câmera escura, a câmera como nós conhecemos. Para o artista, na verdade, a influência ela é técnica. Ela não tem a ver com a sociedade, com o que acontecia naquela sociedade, como era a política, como era o movimento religioso da época, quem era o Papa, quem eram os reis, não tem a ver. Para o artista, é o visual. Então, sempre o visual vai influenciar. Então, o Renascimento, para mim, a influência do Renascimento é todo aquele todos os detalhes que você vê numa obra, são as cores, são
principalmente, né, a grandiosidade de detalhes, os grandes formatos, né, são gigantes. Então, o que aparecia na cabeça, o que surgia na cabeça daqueles artistas em conseguirem realmente desenhar tudo aquilo ao mesmo tempo, ok, que demorava 3, 4 anos para uma obra ser realizada, mas toda essa construção, né? E, ao mesmo tempo, assim, é a perfeição. Né? Eles buscavam a perfeição no desenho. Né? Vamos fugir um pouco até da questão da perfeição, daquilo que faz parte da época, mas o que o artista pensava, né? O que para ele era importante. Então, e o artista ele vai ser influenciado pelo outro, ele vai seguir aquele movimento. Né? Então, isso é um movimento normalmente coletivo. E no barroco, a influência para mim é totalmente a questão do claro escuro. É o claro escuro, né? Então, né? Isso tem a ver com a fotografia, tem a ver com a fotografia, a escrita da luz. Então, você observar as pinturas de Rembrandt, né? Aonde ele colocava o ponto de luz, aonde incidia aquela luz para que ele fizesse aquele desenho. Na verdade, para mim, a maior influência é Rembrandt, é o barroco. E o impressionismo, você entra na visão de como era a visão do homem para a obra. Então, como ele enxergava, era o movimento, é a textura, são as cores. Então, né, você vê esse movimento no impressionismo que influenciou para mim, na verdade, assim, eu consigo juntar os três na fotografia. Eu consigo juntar o Renascimento, o Barroco e o impressionismo numa foto. E você não consegue fazer isso na pintura. Então, essas influências, não que eu replique esses movimentos na minha arte, não. Mas ela está ali embutida, ela está ali na técnica, ela faz parte do meu trabalho. Que legal. Da sua resposta, o único ponto que eu discordo é com relação... É porque você não citou Caravaggio. Quando você fala de luz e não citar Caravaggio... Caravaggio era muito rebelde para mim. Era um rebelde sem causa. Mas era... Se o pessoal quiser, agora está aparecendo aqui um card do especial de Páscoa em que eu mostro uma obra do Caravaggio e falo do Caravaggio, porque eu sou fãzão de Caravaggio, mas tudo bem. Mas quando a gente vai para um museu, então, você falou dessa estética e me ocorreu que uma questão muito interessante. Quando a gente vai para o museu, a gente consegue perceber uma transição bem interessante do momento em que a fotografia surge. Porque até a fotografia surgir, a grandiosidade de uma obra era quanto mais quanto mais fiel ao original, né? Quanto mais fiel à imagem, à pintura fosse, mais talento o artista tinha. Agora, com a foto já não precisa, né? Porque se você quer uma cópia exata da imagem, você tira a foto. Sai muito mais rápido e muito mais preciso. E aí, então, a arte ela caminha para um lugar de liberdade muito maior, né? Mas a minha pergunta essa foi só uma reflexão que me ocorreu. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando a gente vai, por exemplo, para um museu na Europa, ou quando vai para um museu que tenha obras mais antigas, a gente vai ver lá que 50%, 60%, 70% daquele museu está ligado à fé. Então é muito comum reproduzirem cenas, cenas de eventos bíblicos, inclusive, ou até de outras manifestações de fé. Mas a arte e a fé continuam muito ligadas. Tanto que até no Teu Legal eu fiz o especial de Páscoa lá, contando histórias de Jesus através de obras de arte. Às vezes tem pessoas que acham, por exemplo, que olham a Santa Ceia e acham que aquilo foi um retrato do que, né? Realmente aconteceu assim, não, né? Uma mesa alta, né? Ou que o Da Vinci estava lá pintando na hora, tal, né? Mas tem uma mistura de fé e arte. Né? Talvez hoje em dia tenha se perdido um pouco, tal, mas é inegável que na história da arte a fé tem um papel significativo. O que alimenta? Uma alimenta a outra? A fé alimenta a arte alimenta a fé? Ou isso é recíproco? Como funcionam esses dois valores de fé e arte? Na verdade, a igreja como era conhecida, vamos pensar no Renascimento, Idade Medieval, Renascimento, ali, Barroco, era o maior cliente dos artistas. Então, o artista ele dependia da igreja.
Então ele dependia da igreja querer aquela grandiosidade, ela querer quanto mais melhor, quanto mais detalhes, mais bonito. Então isso fez parte, não que uma coisa alimentasse a outra, mas uma coisa dependia da outra. Então, só que de certa forma dos dois lados, porque o artista dependia para sobreviver da arte e a igreja dependia do artista para que a igreja ficasse bonita e tivesse, né, aquela desenvoltura da nobreza, da burguesia da época. Então, uma coisa alimenta a outra. Isso, hoje em dia, mudou muito. Muito. Porque a questão da arte sacra de hoje em dia ela é muito ligada realmente ao sagrado, que antigamente era porque precisava... Era o tema da época, né? Porque era o tema que mais se comercializava. Então, agora, hoje em dia, você já não tem isso. Você já tem diversas gamas. Você já tem... Né? Mesmo assim, você pensar numa arte japonesa. Qual é a ligação da arte japonesa com a religiosidade? A não ser muito mais cultural, né? Muito mais histórica. Então, é dessa forma. E é curioso, por exemplo, eu descobri ontem que a arte salvou a Gruta da Natividade. Você sabia disso? Não. Quando os persas invadem Israel, tinha afrescos pintados dos reis magos. E os afrescos pintados, eles foram pintados com roupas persas. Então, os persas, quando invadem Israel, eles destroem todas as igrejas. Mas, as igrejas e as sinagogas, né? Mas, na Gruta da Natividade, que né, tem a igreja em cima, eles chegaram e viram os reis magos pintados com roupas persas e falaram, não, se persas estão representados, essa nós não vamos derrubar. Santos artistas, né? Salvaram a igreja, né? Hoje é a mais antiga igreja cristã em pé, justamente por causa disso. Outras igrejas surgiram antes, né? Mas a que ainda existe, a mais antiga, é a da Natividade por causa disso, né? É muito curioso isso, né? E aí, agora nós vamos agora eu vou mais pro pessoal. Quando nós então estamos falando de arte, você já falou da influência, já falou das suas influências. Quando nós pensamos em arte, muitas vezes a gente pensa em quadro, escultura e museu. Essa trilogiazinha. Mas isso está muito longe da realidade, né? A gente tem arte na rua, a gente tem arte, diversas manifestações. Aqui na igreja, por exemplo, a gente tem o Samuel Barbosa, que é um artista, né? É um pastor, tem todo o cuidado pastoral com o pessoal do louvor. Você conhece bem, porque é do louvor também, né? Tem a questão do louvor congregacional e tal, mas ele possui um talento artístico. Ele é um artista também, né? Um não impede o outro. Então, a arte ela tem múltiplas linguagens. Você já falou um pouco das suas influências, por exemplo, quando você vai tirar uma foto. Você consegue expressar a sua fé e louvar a Deus com um quadro seu? Ou, por exemplo, você tem alguma construção sua que represente a sua fé? Na verdade, sim. Em termos da fotografia, até recentemente uma cliente minha, ela perguntou para mim, ela questionou, ela falou assim, Déia, você já pensou que em todos esses quadros teus que estão na casa de vários clientes aqui, né, no Brasil e afora, e né, aonde a tua arte está chegando? E daí eu comecei a pensar, né, em toda essa questão do porquê que eu fotografo, o que eu fotografo, o que aquilo faz sentido para mim, e talvez o que aquilo vai fazer sentido para aquela pessoa, né? Porque para mim, na verdade, a questão da fotografia, ela está muito ligada realmente a manifestar a presença de Deus e a glória de Deus, porque as coisas, né, que Deus forma, ou a capacidade que Ele dá para o homem de trabalhar com a construção de algo para que aquilo seja grandioso, é divino. Então você manifesta a glória de Deus. Na pintura, eu tenho uma série que é praticamente uma pregação, se a gente pensar. Porque se chama Janelas do Tempo. Não sei se a gente vai passar ela, mas talvez dê para você colocar depois aí por cima da gente agora. E eu trabalho com aquarela sobreposta. São várias camadas de aquarela, né, e eu vou formando cada camada, cada quadro, um quadro sobreposto do outro. Mas, para mim, as Janelas do Tempo, ela demonstra a vida de uma pessoa. Quando você tem uma janela
em que você, né, você tem sempre aquela mesma passagem, ou você vai para o teu carro e muda a paisagem daquela janela, ou vai num trem e muda a paisagem. Sempre vai ter um print, vai ter uma paisagem que vai passar por ali. E é uma construção de paisagens na tua vida, que você vai sobrepondo, 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 e você vai imprimindo aquilo. Aquilo faz parte de você. Então, Janelas do Tempo, para mim, é isso. É demonstrar a tua vida, o teu processo de vida. Então, talvez tenha muito mais sentido para mim do que para a pessoa talvez seja muito mais estético. Mas, para mim, é um processo de transformação da tua vida, daquilo que você vê e daquilo que fica impresso na tua vida. O que você estava falando agora, eu lembrei. Eu morei um tempo no Equador e a primeira vez que eu fui para a Escócia, a gente estava caminhando no meio das montanhas da Escócia e eu falei assim, eu já estive nesse lugar. E eu falei, não, era no Equador. E aí eu falei, caramba, nos dois lugares eu me sinto em casa. E aí você falando assim, são prints. Não, na hora que eu estava lá na Escócia, me veio um print das montanhas do Parque de Cajas, no Equador. Bom, as obras da Janela do Tempo aparecem aqui, mas eu selecionei, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua arte, eu selecionei 8 quadros. Então, tem mais frames, mas depois eu vou explicar. Eu queria mostrar, então, esses 8 quadros, e aí você explicar para nós, talvez brevemente, né, ou mostrar o que é e o que você quis. Então, porque a imagem vai produzir sentimento do pessoal que está assistindo. E aí, de novo, exercício. O pessoal, então, se perceber nos sentimentos. Mas aí, com você explicando, a gente consegue ver se o seu discurso ao criar é a leitura que eu faço ao olhar a obra. Podemos ver algumas obras? Sim, sim. Então, a primeira obra é uma foto aqui de Curitiba, de uma série chamada Urbana. Todos eles estão no site, é um blog? É um site. É um site, né? Uhum. Todos eles estão no site da DEA, mas essa primeira é uma foto aqui de Curitiba. E aí? Na verdade, eu tenho... A minha linha de fotografia urbana é muito relacionada a Curitiba. Eu gosto muito da cidade, gosto muito de observar a cidade de Curitiba, mas não do ponto de vista do cartão postal, né? Então, às vezes, algum cliente chega para mim e fala assim, mas você tem essa imagem aberta, com o céu azul? Eu falei, não, mas é que não é essa a intenção dessa série da minha arte, da minha fotografia. E Curitiba sempre, né, tem essa cara chuvosa. Nesses detalhes aí dessa foto, realmente a gente sabe, quem é curitibano sabe que é Curitiba por causa daquele poste, por causa da chuva, e automaticamente até lembra, eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar. Algumas pessoas falam para mim, não, isso daqui é ali na Praça Osório? Não. É no Paço da Liberdade? Eu quase. É na Rua 15. E aquele ali é um todo ali na frente do antigo Bamerindos, do HSBC, aquele prédio bonito. Então, na verdade, é a questão de mostrar a essência da cidade, né? Que é uma parte da arquitetura e o próprio clima. E é lindo porque é uma imagem universal, porque é um todo num dia de chuva, né? Podia ser qualquer lugar do mundo, mas ao mesmo tempo com esse postezinho, ou é Curitiba, ou é algum lugar de alguém que conheceu Curitiba. Exatamente. Muito legal. Vamos para a próxima? Então, a próxima já tem um trabalho gráfico em cima. A série chama Intervenções. E aí? Essa série Intervenções Urbanas, ela também é criada aqui com com a parte da arquitetura de Curitiba. E a intenção, na verdade, aí era trazer a textura daquela fachada, né, replicar essa textura para formar uma outra obra. Então, tem pessoas que observam de longe e acham que é um tipo de pintura, né, e não entendem como uma fotografia, mas é uma intervenção naquilo que a gente vê no real urbano. Então, ela traz a cor, ela traz a textura, né, se você for abrir essa imagem, você vai ver uma gama de textura enorme dela.
E essa que foi a intenção dessa foto. E como você fez essa foto? Ela é feita em 2 programas. Ela é feita no Lightroom e no Photoshop. E daí ela é trabalhada em alta resolução. É uma imagem que pode ser feita a 4 metros de tamanho. Então ela é uma imagem bem grande. Que dessa forma, inclusive, quanto mais pequena você observa, ela totalmente diferente de grande. Porque a riqueza de detalhes dela vai se perdendo. Mas quando ela amplia, ela é outro material. Eu lembrei muito de um caleidoscópio. Exato. Né? Exato. Lembrei muito de um caleidoscópio. Mas quando estava fazendo a seleção, confesso que eu parei um bom tempo nessa imagem tentando visualizar a original sem o efeito. Sabe? Então fiquei tentando exatamente. tirar o efeito. Aonde que começa ela, onde que termina, qual né? é o lado de cima, qual é o lado de baixo, exatamente. tentar identificar se é o mesmo prédio, a parte, né, do bege com amarelo é o mesmo prédio, é outro prédio, é só uma fachada. Né? Fiquei reparando muito nela. Linda, linda. A próxima já é uma foto já muito mais, talvez, natural, muito mais o olho e percepção do artista. Uma série chamada Natureza, com certeza não é Curitiba, né? Mas e aí? Essa foto foi feita na Austrália. Essa daí né? O Pacífico é um mar maravilhoso, né? E esse tom não é um tom de Photoshop, não é um tom de filtro. É o original mesmo. É o original, E, na verdade, né, também entra na questão da fotografia cartão postal, né? Ah, mas por que não apareceu o céu? Porque, para mim, o que interessa nessa foto é a textura, né? É o movimento das águas. Então, o que eu observo quando eu vejo uma fotografia, eu já cropo, né? Existe o crop, que é você cortar, né? Fazer um crop de uma... E eu enxergo isso, eu já faço o recorte no meu olho na hora. É o olho artístico. Exato. Eu que sou leigo, se eu olhar uma determinada cena, eu vejo ali a imagem e falo, ok, é uma imagem, é bonita, não sei o quê. Agora, existem pessoas como você que têm o olho artístico. Olha ali, consegue perceber em um detalhe, em um ângulo, talvez, né? Se tirar a foto daqui, vai ser uma foto legal, mas se tirar daqui, vai ser uma foto incrível, né? Só mudando o ângulo de câmera, para cá, para lá, isso é incrível. Exato. Então, essa linha de natureza é uma linha para buscar muito mais a textura, muito mais a essência nessa foto exclusiva do movimento da água, da textura da água, do que a água faz, né? Da cor e você vê esse movimento, né? Show. Vamos para a próxima? Essa foto é incrível. É uma série chamada Arquitetura. E eu achei... Tem várias lá no seu site, mas eu achei essa incrível porque é um corredorzinho com um home office. Né? Ok, tem um toque arquitetônico ali, um armário com uma cor diferente e tal, mas é um corredorzinho, uma parede de cimento queimado, né? Isso. E uma cadeira de trabalho ali, um home officezinho. Mas tem um fundo artístico, até matemático, do mosaico de tijolo de vidro em cima e tal. Eu gostei muito dessa foto. Esse é um projeto da Natália Loyola, e que entra na minha linha de fotografia de arquitetura, que são fotografias para editoriais, para revista, ou para portfólio dos próprios arquitetos. E nesse aspecto a gente tenta buscar um detalhe do que é importante no local, na arquitetura de interiores, e fazer com que isso realmente fique importante, fazer com que, né, vire uma capa. Para mim, toda foto de arquitetura ela precisa ser uma capa. Então, eu penso naquela foto, como que seria essa foto se ela fosse uma capa? Então, realmente, né, o tijolo lá de cima, ela traz uma questão geométrica e artística muito, muito legal mesmo. Eu lembrei muito de matemática, que o estudo da perspectiva, sabe, né, dos centralidade ângulos. Ali, né? Tem um ponto de fuga. Isso, achei show. Vamos lá, próxima? Agora nós chegamos nas pinturas. Aí, eu não sei se você vai querer que eu mostre ela assim, porque eu deixei ela sempre com o fundo branco, mas tem a próxima também sem esse recorte branco. Eu deixei com o recorte branco para que o fundinho do teu legal não contamine a tela. Mas se você quiser também, tem outra. O nome dessa é Fusão. E aí? Essa é uma série
de pinturas que, para eu chegar nisso daí, foi muito difícil. Imagino. Porque a minha formação ela é acadêmica na Belas Artes. Então, eu sou daquelas que desenhava exatamente o que eu via perfeitamente, todo, né? Ponto de ouro, sequência Fibonacci, tudo tal. Totalmente. Para eu chegar em abstrair, foi um processo longo, muito longo. É muito recente o abstrato para mim. Então, essa aí é uma fusão realmente da natureza, do pôr do sol, que eu imprimi nessa imagem. Como que eu quis trazer realmente a luminosidade do sol com um pouco da natureza e fundir isso. Por isso que é fusão, né? Porque eu fundi as duas coisas, a natureza com o céu ali. Mas é um processo e não é só uma tinta no quadro. Então, pois é, o pessoal, às vezes, né, alguém que não perceba vai olhar e vai dizer assim, é um quadro borrado com uma tinta qualquer. Não, cada pincelada, cada espátula, não sei se você usou espátula ou pincel, mas cada construção ali tem, cada sombreado, cada sobreposição de cor tem um porquê de estar ali. Tem. Show, show. Vamos para a próxima? Acho que agora vai ter que passar duas. Ó, agora tem ela. Isso. Essa daqui chama Contrastes. O nome já dá um bom entendimento. Eu lembrei muito de Guernica, não sei se é pela minha formação do espanhol, mas eu lembrei muito de Guernica ao ver essa. Mas e aí? Essa foi a minha primeira pintura a mais rebuscada que eu fiz. Trabalhando mais com pincelada pesada e forte. Mas o intuito dela realmente é trazer esse contraste. O nome é para dizer isso. É para você ver onde está o branco, onde você ver onde está o preto, e você não distinguir. Muito diferente da fusão, né? Que você vê as coisas não terminam, né? Elas não vão terminam, elas vão se decompondo e se reagrupando. Então, nessa pintura aí, é uma pintura abstrata, ela não tem uma linha, ela foi totalmente pensada por uma questão estética da composição. Né? Não tem aí fica da cabeça das pessoas. Várias pessoas me falam várias coisas do que enxergam nela e é muito interessante. Para mim, acho que o mais incrível nessa obra é isso, porque não teve uma ação, um ponto inicial. E aí é muito interessante. Então eu vou fazer agora uma construção que não está no nosso PowerPoint, mas é um exercício para o pessoal. Eu vou colocar fusão e contrastes. Então nós assumimos está só o nosso áudio, mas está fusão e contrastes lado a lado para a pessoa perceber nos dois essas diferenças e aí fazer esse exercício que a gente propôs, certo. Né? Perceber como se comporta diante de uma e diante de outra, já que são, né, completamente, são duas obras abstratas, mas com escolas praticamente distantes uma da outra. Então perceber que sentimentos um e outro cria na pessoa. Vamos para a próxima? Vamos. Essa aí, ela conversa, eu acho que ela conversa com a próxima. Então, mas essa chama Nebulosa. Isso, Nebulosa é uma série que eu tenho que já é bem conhecida essa série. E as pessoas elas pensam na nebulosa espaço sideral, né? Isso. Mas ela vem disso, mas ela vem mais das nuvens mesmo. Então, nebuloso do olhar, né? Aquilo que você enxerga, que você sabe o que é, mas não sabe o que é. E ao mesmo tempo, cada um identifica de uma forma, né? Aí fica muito mais parecido. Tem gente que fala, mas parece o mar, não parece nuvem, não parece o céu. Porque, na verdade, é uma composição, uma composição de textura, de forma, de cor, para chegar nesse tom. Então, né, você vê o canto um pouco mais escuro, outro lado um pouco mais... um ponto de luz no meio. Então, isso no ambiente, ele transforma o ambiente. Esse quadro é especial porque foi um dos primeiros em azul que eu fiz, então legal. É bem especial. Legal. E aí o próximo é completamente diferente, mas conversa também. Esse chama Oceano, não, Ocean. Esse daí foi uma encomenda lá para a Austrália e foi inspirada no Pacífico, nos tons do Pacífico. Né? Parece tanto o fundo do mar quanto uma perspectiva de uma praia, mas a ideia era trazer realmente
tanto a água, a cor do mar, a cor do oceano, para dentro da casa, né, da pessoa. Então, é parecida, mas ela não... elas conversam, mas não são a mesma. Essa daí é muito mais degradê, e a outra ela tem muito mais movimento. Né? Uhum. Essa dá justamente aquela sensação estática. A outra, com aquele ponto de luz central, quase como um semicírculo ali, dá a ideia de... Ela já mexe com o teu olhar. Essa daí ela já vai um pouco mais, já tem um pouco mais de profundidade. Que legal. Acho que essa é a última, né, Maurício? É a última, né? Isso. Então, se você quer conhecer mais obras da Déia, tem lá no site dela. Eu suei para selecionar essa, sabe? Porque procurei, dentro de toda a minha ignorância, mas procurei encontrar obras que pudessem mostrar um pouco do leque, né? Então, pegar coisas... podia pegar, por exemplo, da arquitetura... tinha, além daquele home office, tinha 5, 6 que podiam ser selecionadas, né? Mas a ideia era justamente mostrar uma amplitude. Como curador, eu sei que eu estaria demitindo na hora, né? Não tinha... Tá ótimo. Mas o site está aparecendo aqui para o pessoal acessar lá e se deliciar com outras artes. A arte, vamos voltar para a nossa conversa. A arte, ela vai mudando com o tempo. O papel da arte, ela muda também? Sim, na verdade, porque a arte ela está muito ligada ainda à parte histórica, à parte política, principalmente. Hoje em dia, muito ligada à parte política. Então, e também depende da tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia, com a alteração da tecnologia, muda totalmente o caminho da arte. Então, se você pensar que antigamente os artistas eram dependentes da igreja, na época do Renascimento, para poder ter o seu sustento, hoje elas dependem de instituições ou dependem de clientes que são os mais diversos possíveis. Então, há uma alteração tanto técnica quanto de público, né? Daquilo que você realmente vai construir para poder sustentar a própria arte. Sim. Porque a arte ela poderia andar sozinha, né? Uma pessoa pode, vou virar artista, mas eu não tenho como me sustentar. Então, se eu não tenho como me sustentar, vou ter que me sustentar da arte. Mas se eu me sustentar da arte, eu dependo de um cliente, dependo de um público. Então, ela pode automaticamente ser transformada, né, mudar a sua arte por causa do contexto ou não. Então, vai depender até dos recursos que ela vai ter para isso. Porque eu conheço artistas que trabalham só com um tipo de arte, porque é o tipo de arte que eles conseguem vender. Então tem a alteração, totalmente de acordo com o tempo, né, com a sociedade, com a mudança da sociedade. E dentro dessa caminhada existe uma grande categoria chamada arte sacra. O que é arte sacra? A arte sacra é tudo aquilo ligado ao sagrado. Mas não necessariamente o artista era sagrado. O artista tinha algo ligado ao... Né, uma inspiração divina. Não. Até porque, em termos de clientes para uma cena bíblica, era o que mais tinha, né? E hoje em dia as pessoas ainda gostam, por mais que a pessoa não seja cristã ou protestante, ela gosta disso. É uma cena bonita, né? Mas não necessariamente o sacro que a gente entende como protestante, né? Talvez seja somente assim, ligado ao sagrado, ligado a algo religioso. E isso existiu e sempre vai existir. Né? Tem público para isso, né? E ao mesmo tempo há um caminho para você poder levar a palavra de Deus através disso, né? Então as pessoas conhecem, tem pessoas que não conhecem a Bíblia, vão conhecer ou conhecem por causa de um quadro. Então, pois é, você falou justamente desse papel até evangelístico da arte. A arte católica no Brasil é muito conhecida pela representação dos santos, né? Uma construção literalmente dos santos e altares e tal. E isso não é só no Brasil, né? A gente tem todo um movimento que mostra isso. Mas a reforma protestante vem
com a iconoclastia, né? A quebra, especialmente dessas estátuas. Nós temos até uma noite especial lá, que é a Bedelstorn, né, em que houve literalmente uma invasão de igrejas e que quebravam as imagens dos santos. Mas existe uma arte protestante, e se ela existe assim um conceito de arte protestante? Se a gente pensar que no Renascimento você tinha a igreja dominava o setor de artes, né? E depois, com a Reforma Protestante, alguns artistas, vamos pensar do lado artístico, né? O artista se viu livre de alguma obrigação, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ele saiu por causa da Reforma Protestante, até porque em vários locais o protestantismo ele foi dominante, mas outros locais não. Sim. Então, nesses locais, necessariamente não tinha como haver arte protestante. Eu acho que, na verdade, é um conceito que depende da pessoa que executava aquela arte. Mas falar que existia uma arte protestante, não. Mas uma arte no período né, pós-reforma protestante. Porque se o artista está... após a reforma protestante, ele começou a ter contato na verdade, nem contato, ele começou a ter oportunidade de fazer as pinturas que ele queria. Então, ele se viu, de certa forma, livre de um cabresto ali, que era aquilo que ele dependia até financeiramente, para poder fazer. Foi onde a gente consegue ver muito mais retratos, cenas familiares, natureza morta. Né? Por que a igreja ia querer que pintasse natureza morta? Não tinha motivo para isso, né? E não tinha público para isso. E mesmo paisagens também, mesma coisa. Então você começa a ver essa movimentação ali no período barroco dessa liberdade, né? Que eles podiam fazer aquilo que na verdade o artista ele quer isso. Então ele precisa seguir a própria linha, e naquela linha ele pode encontrar a sua arte protestante, que na verdade vai ser um resultado e não a base. Então, por eu ser protestante, a minha arte ela vai refletir algo que é o que eu vivo, e não ao contrário, né? Não vem de lá para cá, é o caminho daqui para lá. Então, eu vou refletir essa arte protestante, eu vou refletir a glória de Deus, eu vou refletir o testemunho, e não ao contrário, porque né, vamos pensar Rembrandt, que é o que eu estudo bem. Ele teve acesso, ele teve contato, e ele se refugiou, teve seu alto e baixo, morreu pobre, teve contato com peste, com problema com filho que morreu, e assim, não mudou em nada na vida dele a reforma protestante. Mas ele, né, aproveitou a onda. Exatamente. Então, você vê isso com outros artistas, claro. Você vê essa liberdade que eles tiveram durante... Mas isso não quer dizer que exista uma arte protestante. Porque não tem como definir uma arte protestante, até porque o protestante ele não lida muito com a questão da simbologia. Então, assim, vendo essa questão de Bedelstorm, eu fico pensando que me dá uma dor no coração daqueles artistas, porque eles se empenharam numa questão técnica muito mais do que no fim daquilo que era, né? Então né, se empenharam naquilo, vão lá e quebram tudo, ou pintam, ou rasgam. Então é complicado nesse aspecto, como artista, pensar que alguém pode destruir tua obra porque ela acha que aquilo foi feito com o intuito do que aquilo que ela está pensando, né? Então tudo muito subjetivo ali. Então exatamente, né? Quer dizer, não é porque criou determinados sentimentos em mim que eu necessariamente o artista, quando criou aquilo, tinha essa intenção, né? Sim, é só você ver Giotto, que era, né? Caravaggio, que é maravilhoso, mas vivia tendo um monte de problema, vivia quebrando bar, quase sendo preso, tendo que ir para um lado e para o outro, e com as cenas maravilhosas, né? Então você vê essa... Legal. E aí, minha próxima pergunta é sobre o tempo. A arte sacra é só antiga? Ou existe hoje uma produção artística que use ainda essa ideia de contato com o sagrado como essência? Não, acho que a arte sacra ela continua e vai continuar existindo,
Isso não tem como a gente sair disso, até porque a Bíblia e a palavra de Deus e as cenas bíblicas e a divindade, o estudo do divino, da teologia, ela está difundida no mundo inteiro. Então, ainda existe público para isso, ainda existe, mesmo em igrejas, ainda existe, não é como antigamente, não é mais, né? Mas ainda existe. E trazendo para a questão dos protestantes, aí a gente já fica pensando assim, será que seria arte sacra ou se cai naquilo que a gente conversou antes, que é o resultado da tua vida, né, sendo sacra, né, a sua vida no sagrado. Então, é mais isso do que determinar se existe ou não. Ela continua, mas talvez ela vá perdendo força, ganhando força. Existem outros tipos de artes, né, diferentes, que batem com o sagrado hoje em dia, que não existia antes, né, mas que é muito mais forte. Mas ela vai continuar existindo. Essa ideia de criação do sentimento, né, de percepção da linguagem, ela não está só na arte sacra, né? Porque eu te pergunto porque quando a gente vai, especialmente diante de obras modernas ou contemporâneas, muitas vezes nós não compreendemos inteligivelmente, né? Você não compreende aquela obra. Então é uma obra, o pessoal vai dizer assim, é arte moderna. Tem esse apelido. O abstrato é um tanto quanto estranho. Quando a gente está diante de uma obra que a gente não consegue entender a linguagem ali, o que a gente deve fazer? Assim, na verdade, quando você não consegue entender uma coisa, né, se você não conseguir compreender aquilo, mas se aquilo te fizer mal, se aquilo for de encontro com os teus princípios, né, daquilo que você acredita, que você crê, fuja. Fuja. Porque hoje em dia, o que mais tem é esse tipo de arte, né, contemporânea, contemplativa, digamos, entre aspas, e instalações, nos quais é para você encontrar a sua resposta. Mas, ao mesmo tempo, não é para você encontrar a sua resposta. Então, acho que nós, como pessoas que creem na palavra, creem em Deus, têm princípios, você tem obras de arte que você não precisa ver. Você fuja. Não fez bem para você. Você, mas talvez contemplar isso aqui, para mim não faz, não precisa. Você pode partir para o próximo. Acho que é por isso que essa variedade do museu é magnífica nesse aspecto, e mesmo a variedade de artistas que nós temos no mundo inteiro, de gerações. Então, você consegue encontrar algo que vai te fazer bem. Eu acho que hoje em dia a gente precisa buscar isso, as pessoas precisam buscar algo que faça, que tenha um pouco de valor para elas. Porque senão vai acabar caindo em várias questões que hoje em dia já não são produtivas. E é muito legal essa sua resposta, porque ela mostra que a arte ela exerce um papel que pode ser de fortalecimento da fé, mas também pode, se fortalece, pode enfraquecer. Né? Sim. Então, é muito legal essa sua resposta. E aí, já caminhando para o final, qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Ontem eu fiz essa pergunta para o Walter, e já adverti o Walter dizendo, não adianta você procurar esporte na Bíblia, porque não tem. Então, agora, no seu caso, já é bem mais fácil. Qual é a sua obra preferida e por quê? Então, para mim é Apocalipse. E por quê? Na verdade, eu acho que a riqueza de detalhes, a revelação de Apocalipse, eu fico imaginando, se João escreveu, eu ia pintar. Então, porque é uma coisa, é uma explosão de criatividade. Claro que não é uma criatividade, né? Não tem a ver com a criatividade de Deus, mas sim com a construção da vida, a construção divina. Então, acho que aquela riqueza de detalhes de Apocalipse é o que me assombra, assim, no aspecto bom. Que legal. Até agora eu não encontrei duas pessoas que respondam essa pergunta com a mesma resposta, sabia? Todo mundo tem um livro da Bíblia diferente por uma razão específica. E que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? Eu tinha pensado numa pergunta dessa daí, mas com a nossa conversa aqui até poderia alterar, mas na verdade, assim, talvez
qual seria o papel do artista e como ele poderia lidar com a arte nos dias de hoje. E qual seria a resposta? Eu acho que é muito difícil para o artista hoje em dia ele trabalhar no mundo secular se ele não tem um embasamento muito forte, muito firme com Deus. Porque a arte ela trata muito com a vaidade. Muito. Né? Praticamente a beleza, né? A estética, o bonito, o belo. E a partir do momento que você lida com que o artista está tendo contato com isso, ele não tem a sua raiz muito firme, ele vai se corromper facilmente. Então, por isso que hoje em dia, talvez a gente tenha muita dificuldade em ver um grupo de artistas cristãos que estão ali impecáveis e firmes e estabelecidos na palavra, sem se desviar. Até porque o próprio comércio, né, de hoje em dia, ele te induz para isso. Ele te induz para algo que não é divino, que não é sagrado, que vai te corromper, porque faz parte da sociedade de hoje, faz parte da cultura, da política de hoje. Então, eu acho que o artista ele tem essa dificuldade, mas talvez se o mundo, as igrejas, as instituições conseguissem dar uma base sólida para os artistas. Até porque, na verdade, não é muito difícil você encontrar uma igreja que vá bancar uma peça de teatro. Sim. Né? Vai lá deixar em cartaz 1 ano, pagar o teatro. Não tem como. Até o artista mesmo, ele pensa, né, eu estou numa igreja, vamos fazer uma arrecadação de cesta. Ele não vai pensar, claro que a gente vai fazer uma arrecadação de cesta, e não vai dar o dinheiro para o teatro. Porque, né, pelo próprio princípio. Sim. Só que, ao mesmo tempo, esses artistas estão se esvaindo para um mundo que não tem retorno. E que eles vão ficar num bolo da vaidade sem conseguir voltar. Então, na verdade, eu acho que se tivesse uma força maior dos artistas e eles conseguissem não se corromper, né, não cair nos mesmos erros que a gente vê sempre em todas as áreas, tanto a área de música, escultura, desenho, pintura, teatro, é a mesma coisa, é a vaidade. Então, a vaidade é o maior inimigo do artista. A gente sempre encerra com o convidado orando. Podemos encerrar assim? Então, por favor. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade conosco em nos presentear com dons, com talentos, com oportunidades. E nós agradecemos neste dia, agradeço pela vida do Alan, por este canal, por este espaço para poder falar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor vai fazer. E neste momento queria poder abençoar a vida daqueles que estão em momentos de descoberta na sua arte, descoberta na sua vida, através dos seus dons e seus talentos, que o Senhor os dê sabedoria, que o Senhor os fortaleça e mostre qual é o caminho que o Senhor quer que eles sigam. Deus, eu te peço que o Senhor mostre oportunidades que sejam boas, que sejam dentro dos teus princípios, e abençoa esses artistas, abençoa esses pintores, músicos, desenhistas, fotógrafos, que eles encontrem na arte o Senhor acima de todas as coisas, e que o Senhor seja um reflexo, que a arte deles seja um reflexo do Senhor para as pessoas, que possa levar a mensagem do Senhor, mas dá sabedoria a cada um e oportunidade, Senhor, fortalece a cada um, e que realmente nós possamos ver e testemunhar das Tuas maravilhas através daquilo que o Senhor deu para as nossas mãos, que é mostrar, que é criar, que é mostrar a arte. Nos abençoe e abençoa cada um desses que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Quando, numa das respostas, eu perguntei para você o que era arte, você falou assim que é o belo, isso encheu meu coração. Porque nos tempos em que estamos, um tempo talvez até bastante sombrio, de tristeza, em que a morte está tão próxima e tão falada, a gente poder parar com uma pessoa que
tão inteligente como você e que sabe tanto e poder contemplar o belo, sabe? Poder contemplar a obra da criação mesmo, sabe? Você olhar ali e dizer assim, não, essa foto é uma foto lá da Austrália. Não é uma ação de Deus movendo de modo único uma onda em numa tonalidade de mar, num solo específico tal, para criar aquela imagem e alguém está ali com a sensibilidade de poder captar. Eu acho que é um alento tão grande para a alma, sabe? Poder conversar com alguém que conhece a arte tão bem quanto você, porque nos empurra não a nos forçar a ver o belo, mas só perceber. Então, deixar o belo, a construção de Deus, falar ao nosso coração. Né? Acho que num tempo em que é tão fácil achar alguém aí com o coração triste, poder conversar contigo e você dizer assim, não, a beleza num todo, com um poste, numa foto preto e branco, num dia chuvoso, ali a beleza traz para nós talvez até um empurrão de nós olharmos a vida com olhos diferentes. Por isso que eu fiquei muito feliz quando me surgiu no coração a ideia de conversar contigo e aí você disse sim. Então, eu queria lhe agradecer pelo tempo que a gente investiu aqui. E eu sei que a gente podia conversar muito mais, mas só esse tempo já me foi significativo. Muito obrigado. E se você gostou dessa mensagem, se você gosta de arte, se você não gostava, vai passar a gostar agora. Talvez não dê ainda para visitar museus, talvez ainda não dê. Entra no site da DEA, veja as fotos, manda para mim as suas impressões, coloca aqui nos comentários, eu encaminho todos para a DEA. Manda essa mensagem para o seu amigo artista, né? Seja qual for a linguagem de arte dele, manda para o seu amigo artista, tal. Vamos multiplicar essa mensagem. Se inscreva no canal também, porque eu tenho buscado trazer e tenho conseguido trazer conversas significativas com pessoas muito boas como a DEA. Então, a gente está aqui para abençoar a sua vida. Muito obrigado. Tchau, tchau. Gostou?